que estamos precisando. Mas muitas vezes o Senhor, Ele sabe melhor do que eu, melhor do que você, o que é necessário para mim e para a sua vida. Muitas vezes nós achamos que estamos precisando de algo, mas o Senhor, Ele dá aquilo que Ele tem para mim e para você, segundo o querer e a vontade dEle. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Mas o que eu quero lhe dizer nesta noite de hoje é que a prosperidade vai além do que pensamos e buscamos. O Senhor quer multiplicar mais e mais sobre a minha e sobre a sua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A prosperidade vai mais além do que os bens materiais e riquezas terrenas. Trata-se de uma riqueza interna, uma plenitude de paz e alegria e contentamento que provém da intimidade com Deus. A palavra prosperidade era aplicada no sentido material, mas reflete a ideia de ir bem em todas as coisas. Prosperar, portanto, não é só necessidade material supridas, mas ir bem na vida espiritual, ministerial, familiar, na saúde e no trabalho. Deus quer que prosperemos e nós mesmos o desejamos isso. Aleluia. Em Malaquias 3,10 somos lembrados da promessa divina de Deus de abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medida sobre aqueles que são fiéis em dízimos e ofertas. Porém, contudo, essas bênçãos não são apenas materiais, mas também espirituais, manifestando-se em sabedoria, discernimento e um relacionamento mais próximo com o Senhor. Em Malaquias 3:10, o Senhor ele vem nos orientando a nós sermos fiéis ao Senhor. O Senhor ele nos orienta, nos ensina como viver as bênçãos do Senhor, a prosperidade do Senhor. Quando somos fiéis ao Senhor, a palavra do Senhor, ela nos dá o respaldo que nós podemos fazer prova do Senhor, quando nós somos fiéis a Ele. A verdadeira prosperidade não reflete o quanto as pessoas têm em bens ou em dinheiro, mas sim o quanto elas têm de Deus sobre as suas vidas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ser próspero. A prosperidade bíblica está relacionada ao reino de Deus. Aleluia. Em Mateus 6:33, aleluia, 31 ao 33, diz assim a palavra do Senhor: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuravam. Mas vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Mas buscais primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Glória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós buscamos no Senhor, né? Primeiramente buscar a palavra do Senhor, buscar o reino de Deus e a justiça do Senhor sobre as nossas vidas, o Senhor, Ele acrescenta sobre a minha e sobre a sua vida aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. Aleluia, aquilo que nós necessitamos na face dessa terra, porque a palavra do Senhor nos diz que nós podemos viver o melhor de Deus na face da terra. Nós podemos ter o melhor de Deus para nossas vidas. Aleluia, e eu falo isso por experiência própria, por algo vivido na minha vida, na vida da minha família. Outrora, nós andávamos no mundo e vivíamos uma vida de escassez, porque a gente, tudo que ganhava, tudo que a gente tinha, parece que não era suficiente. Mesmo que a gente trabalhava, tudo que a gente trabalhava
se comia. Tinha arroz e feijão, é claro. Mas era mandioca de mistura, mandioca cozida, mandioca frita, uma sopa de mandioca. Aleluia, louvado seja Deus que ainda tinha isso. Mas não é fácil. Só quem passou na terra, só quem viveu sabe. E houve dias também que deu uma marmita para o meu filho, para o meu esposo, e deu somente o arroz e o feijão. E quem leva a marmita sabe. Porque dentro de casa, aí você comeu um arroz e feijão dentro de casa, é mais fácil. Mas você levar uma marmita para o serviço, na hora do almoço você abrir a marmita e ter só arroz e feijão, né? Lógico que a palavra do Senhor nos diz que em tudo dá graça. Temos que dar graças a Deus, como eu disse, nunca passamos fome, passamos necessidade, dificuldade, mas fome nós nunca passamos. Mas a gente sabe que não é fácil. E já passamos por muitas lutas, por muitos processos difíceis na nossa vida. Mas depois que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós não deixamos de ter luta, não deixamos de ter dificuldade. Mas o Senhor, em todo momento, Ele segurou pelas nossas mãos. A gente passa pelas lutas com mais facilidade. A gente passa pelas lutas, pelas adversidades, adorando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Porque nós sabemos que em todos os momentos Ele está conosco. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós passamos por dificuldade, passamos por enfermidade, também mesmo estando na presença do Senhor, porque nós sabemos que o sol, ele brilha para todos, né? Ele brilha no terreno do ímpio e brilha no terreno do justo. Mas nós sabemos que quando nós estamos de mão dada com o Senhor, as lutas se tornam mais fáceis, as adversidades se tornam mais fáceis. E quando nós colocamos a nossa vida diante do altar do Senhor e somos fiéis a Ele, o Senhor, Ele traz sobre a minha e sobre a sua vida a prosperidade do Senhor. Viver prosperidade, irmãos, não é ser rico, não é viver riqueza, mas é viver ausência de necessidade, aleluia, sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. O que dizer de Salomão? Em 1 Reis, capítulo de número 3 e verso de número 5. Quando a palavra do Senhor, ela diz que em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe: pede o que queres que eu te dê. Aleluia. Salomão foi levantado rei no lugar de Davi, e o Senhor apareceu a Salomão em sonhos e disse a ele: pede o que queres que eu te dê. Em primeiro lugar, Salomão foi grato ao Senhor. Aleluia. Salomão agradeceu a Deus por tudo quanto o Senhor foi na vida de Davi, por tudo quanto o Senhor estava fazendo também sobre a vida dele. E no verso 9, Salomão disse ao Senhor: a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar este teu tão grande povo? E aquilo pareceu, aleluia, pareceu bem bom aos olhos do Senhor, de Salomão ter pedido aquilo. E o Senhor, Deus disse a Salomão: por que fizeste este pedido, e não riqueza para ti, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo? Eis que te faço conforme tuas palavras, dou-te um coração tão sábio e entendido, que antes de ti não houve igual, e depois de ti não haverá. Também até o que não pediste te dou, tanto riqueza como glória, que não haja igual a ti entre os reis por todos os teus dias. Aleluia, louvado seja Deus. Salomão, ele buscou o reino de Deus em primeiro lugar e a justiça do Senhor.
Salomão